Boa noite. O Ministério do Interior lança programa de prevenção rodoviária para reduzir acidentes nas estradas de Angola. Feira Internacional de Tecnologias de Informação arranca com projetos inovadores. Conferência Oil and Gas, Banco Sol fala de fidelização de antigos clientes e novas parcerias. Mundo da moda em luto. Morreu Giorgio Armani aos 91 anos. O Girassol Jornal começa agora. Saudações renovadas. Os moradores da Rua da Mabor, município de Ojenda, estão preocupados com a falta de água potável e via de acesso à região. Eles dizem que para ter acesso ao líquido precioso gastam em média 2.000 kwanzas por dia. Assim como em outras regiões de Luanda, na Rua da Mabor, município de Ojenda, os populares vivem o problema da falta de água potável. Carolina Gomes explica que gasta em média 2.000 kwanzas por dia para ter acesso ao líquido precioso. Estamos à falta de água e, além disso, a estrada também está mal e não temos quadra. Compramos nos tanques, nas histórias que metem a cisterna de água, que nós compramos. A banheira 200 kwanza. Temos que andar um pouco para ir cartar água. Chamamos alguém que nos carta água para nos meter dentro de casa. Pagamos também nas senhoras. Podemos gastar pelo menos num dia 2.000 kwanza de água. O estado das vias de acesso e a criminalidade também foram preocupações levantadas pelos moradores José Inácio, Paulo Manuel e Simão Barros. Conforme vocês estão a ver, a estrada está péssima. Há anos atrás havia sido asfaltado, mas como não tem esgoto, o escoamento da água, a água não escoa, então a estrada ficou danificada. Muito complicado, principalmente no tempo de chuva. É muito complicado mesmo, a estrada não está boa. Lá vai a iluminação também no bairro. Essa direita não tem iluminação. Prejudica muito a nossa motorizada, por isso que principalmente no tempo de chuva, para muita água. Estraga mesmo a motorizada, as peças de motorizada, tempo de chuva sobe, por causa da nossa via que não presta. A partir de 18 horas as pessoas já não conseguem sair de um lugar para outro. E são crianças que estão via crescer, crianças pequenas. E apelamos, o que a gente quer mesmo é mais quadras aqui, porque só temos uma lá, é muito distante. Para os munícipes José e Simão, o setor da educação e saúde ainda constituem problemas. Problemas que nós temos e muito. Por quê? Porque temos aqui o 11 de novembro, muitas das vezes quando você vai, não tem medicamento. E ainda fazem muita mania para atender o paciente. O paciente chega lá, 7 horas, tem que esperar o outro turno para vir render. Isso aqui não é admissível. Destacar que anteriormente o município de Ojenda pertencia ao distrito urbano de Kazinga, mas fruto da nova divisão político-administrativa, em 5 de setembro de 2024, foi elevado à condição de município da província de Luanda. E os moradores do bairro da Goa, no município de Benguela, mostram-se preocupados com a falta de higiene na foz da Vala do Coringe. A situação coloca em risco as crianças devido à danificação e vandalização dos corrimãos, que servem de proteção para os utentes. Os moradores pedem a intervenção urgente da administração local. Todo esse lixo na foz da Vala do Coringe tem como destino o mar, numa zona onde a prática do pescado é frequente. Aqui o perigo está à vista, sobretudo para as crianças. A reportagem da Rede Girassol conversou com os moradores residentes na margem da Vala, que mostram preocupação em relação ao estado de higiene. O lixo aqui sai mosquito, depois tem muita doença, temos aqui as crianças. Não temos como. Todos os dias, toda semana, estamos nos hospitais. O paludismo nunca acaba, através dessa água, da sujidade. As crianças descem mesmo aqui na vala, descem ali na vala, apanham o que eles querem lá apanhar. O peixe também que sai lá, que nós comemos, consumimos. A falta de barcas suficientes para o depósito do lixo e a ausência de recolha de resíduos porta a porta
tem sido um dos motivos do depósito do lixo na respectiva vala. A administração tem feito limpeza, mas só que quando fazem limpeza sempre vêm botar lixo. Por quê? Porque falta de contentores aqui, falta de contentores. Então, neste momento, tem que pôr contentores para a gente não botar mais o lixo, porque ainda a semana passada, aqui estava mesmo bem limpo. Mas depois os moradores, como não tem contentor aqui, não temos como fazer. Os Caleluia aqui praticamente não passam e cobram mensalmente 1.500, porque a pessoa às vezes não trabalha, não tem onde tirar o dinheiro para pagar os 1.500 kwanzas. Outra preocupação dos moradores tem a ver com a danificação e vandalização dos corrimãos, que servem igualmente de proteção, o que tem sido um perigo, sobretudo para as crianças. Tem sido um perigo muito grave para as crianças, porque as nossas crianças não podem brincar aqui fora à vontade e apenas aquele descuidado de cair nas valas. Mas isso tem acontecido também, essa falta de varões, por causa dos moradores, porque eles pegam nesses ferros, né, nos varões para ir pesar. Então, eu acho que nós não devemos julgar o governo, mas isso é algo que cabe a nós. De noite, vocês não tomam muito cuidado, aqui pode tropeçar por ali. E há pessoas que vêm embragado, acabam por cair por ali. Se ferem, se alejam. É sorte, tem água. Quando não tem mesmo água, mesmo se aleja. E quando a chuva bate, isso fica tão cheio, é mais perigo para uma criança. E se cai aí dentro, acaba por morrer. E já, uns anos atrás, já aconteceu uns acidentes desse caso, só que tinha pessoas próximas que acabaram por salvar a criança. Contactada, a administração municipal de Benguela disse em off que está prevista para a próxima terça-feira uma visita nestas mediações do bairro da Goa para a constatação, sobretudo, do perigo a que estão expostos os moradores com a falta de corrimão de proteção na foz da vala do Coringe. Um problema que requer atenção. Mais de 150 professores e diretores de diferentes escolas do país foram capacitados pela Associação das Escolas Comunitárias de Angola, com o objetivo de melhorar as políticas pedagógicas e prepará-los para o ano letivo 2025-2026. A falta de materiais didáticos para o ano acadêmico 2025-2026 está entre as principais preocupações levantadas pelo coordenador da Associação das Escolas Comunitárias, Neves Bunga, durante o processo formativo realizado nesta quinta-feira. Se calhar, não sei se teremos material didático para então auxiliar os professores. Nós, como associação, o que estamos a fazer a partir da próxima semana, ou que já fizemos, é apedrechar algumas escolas que achamos carentes de carteira e quadros, que estamos a apedrechar. Para este ano letivo, nós vamos congregar 54 alunos no seu todo, e para as 4 províncias onde nós estamos destacados. Os professores Manuel, Marcelino e Joana falam dos desafios do novo ano letivo nas províncias que representam. Ainda temos poucas escolas no Bengo, mas os municípios estão a crescer no momento, no sentido de ganhar novas escolas. E temos as estruturas de chapa, mas o número de alunos é muito. Os gestores escolares estão a ser treinados, capacitados para olharmos para a questão das tecnologias no ramo educacional, porque não temos como fugir desta realidade. As escolas comunitárias aparecem principalmente naqueles locais onde há escassez de escolas públicas, então aparecem aí como parceira do Estado. Estamos a falar de um ponto que é muito importante para o ensino e aprendizagem no ciclo das escolas comunitárias e está sendo muito proveitoso. Neves Bunga disse também que mais de 150 professores e diretores das diferentes escolas do país foram capacitados pela associação nesta quinta-feira. Hoje congregamos 180 professores e 50 diretores das escolas comunitárias. Aquelas encarregadas que se calhar têm dificuldades de matricular os seus filhos, podem contactar as comissões de morador para então poderem solicitar às escolas comunitárias. Tem espaço para podermos então enquadrar essas crianças que estão no sistema de ensino. Esta formação está a ser muito vantajosa para os professores, porque precisamos dessa formação para termos mais qualidade de ensino. A Associação das Escolas Comunitárias controla mais de 124 escolas, sendo que 110 estão na província de Luanda.
Está aberta a Feira Internacional de Tecnologias de Informação e Telecomunicações FITEL 2025. Um dos eventos mais aguardados do setor tecnológicos em Angola. A cerimónia de abertura decorreu no Instituto de Telecomunicações, que ao longo de 4 décadas já formou mais de 4.000 estudantes. Organizada pelo Ministério das Telecomunicações em parceria com o setor privado, a FITEL 2025 decorre sob o lema 40 anos de transformação digital, alargando o compromisso com o país. No discurso de abertura, o ministro das Telecomunicações e Comunicação Social, Mário Oliveira, disse que esta feira é um laboratório vivo, pronto para responder aos desafios do nosso tempo. O lema que inspira esta edição, ITEL, 40 anos de transformação digital, alargando o compromisso com o país, traduz a continuidade de uma visão estratégica que coloca a educação técnica e a inovação no centro da construção de uma Angola inclusiva, sustentável e tecnologicamente competitiva. A FITEL é hoje mais do que uma feira académica. É um espaço de convergência entre ideias, projetos e oportunidades onde se constroem as bases de startups que amanhã poderão ser motores da economia digital do nosso país. Mário Oliveira disse que as empresas parceiras do ITEL são responsáveis por alargar o conhecimento aprendido e impulsionam startups e fortalecem o ecossistema de inovação do país. São elas que, lado a lado com a direção do ITEL, asseguram a transferência de conhecimento, fomentam a investigação aplicada, impulsionam startups e fortalecem o ecossistema de inovação de Angola. Esta feira coincide também com as celebrações de 40 anos de existência do Instituto de Telecomunicações de Luanda, ITEL. O diretor-geral, Cláudio Gonçalves, na sua abordagem destacou que o ITEL já formou até o momento mais de 4.000 técnicos médios. O ano de 2025 marca um momento histórico para o ITEL. Celebramos neste ano 40 anos de existência ao serviço da educação técnica e tecnológica em Angola. Desde a sua fundação, o ITEL abraçou a nobre missão de formar quadros nacionais capazes de sustentar e liderar a modernização tecnológica do nosso país. 4 décadas depois, essa missão traduz-se em resultados concretos. Mais de 5.000 técnicos médios formados, muitos dos quais hoje impulsionam com excelência a transformação digital de Angola nos setores quer público e quer privado. O titular da telecomunicação deixou uma palavra de apreço aos professores e também encarregados de educação sobre o trabalho que têm desenvolvido na formação de qualidade dos estudantes. Antes de terminar, gostaria de deixar aqui uma palavra de apreço aos professores do ITEL pela sua dedicação à causa, que têm dado um contributo relevante na formação de qualidade dos nossos jovens. Aos pais e encarregados de educação, igualmente, um voto de satisfação e regozijo pelo acompanhamento aos vossos educandos. Estamos conscientes que sem o vosso apoio familiar, o trabalho dos professores e de todo o sistema educativo não terá sucesso. O intuito desta feira é impulsionar a transformação digital no país, fomentar parcerias estratégicas e promover o investimento em inovação. Jovens talentos do Instituto de Telecomunicações de Luanda, ITEL, deram um verdadeiro espetáculo de criatividade e inovação tecnológica ao apresentarem os seus projetos na FITEL 2025. A exposição dos estudantes, inserida no espaço reservado à juventude e inovação, destacou o papel essencial do ITEL na formação de técnicos qualificados e no estímulo ao empreendedorismo técnico em Angola. Os projetos apresentados pelos jovens visam resolver desafios reais. Entre os projetos apresentados destacam-se soluções voltadas para áreas como segurança digital, saúde, educação, acessibilidade e energia. Alguns projetos chamaram a nossa atenção. Eles estão voltados para a tradução de texto para a língua gestual angolana,
a ajudar pessoas com problemas auditivos e ainda no aprendizado de línguas nacionais. Nós trouxemos uma API de tradução de texto para a linguagem gesto-angolana. Uma API, eu diria que é um intermediário de 2 pontos. Por exemplo, se nós queremos sair de casa para o Fititel, é o autocarro que vai nos tirar de casa para o Fititel. E isso é uma API. Neste caso, a nossa API vai buscar dados num aplicativo externo para serem apresentados na nossa plataforma. Com base nisso, qual é o objetivo do nosso projeto? É permitir que as pessoas surdas e mudas que têm conhecimento de linguagem gesto-angolana consigam entender o conteúdo que está a ser apresentado nas mídias. Nós fizemos um aparelho tecnológico que faz a conversão daquilo que falamos para texto, para que as pessoas que têm deficiência auditiva, caso não consigam ouvir aquilo que estamos a explicar, consigam ler. O projeto que nós vamos aqui apresentar hoje é o Natulingo, que tem como principal objetivo revitalizar aquilo que são as nossas línguas e a nossa identidade como africanos, de cultura africana. Sabemos bem que na atualidade, devido àquilo que é o pouco de desejo da nossa parte da juventude, bem como a falta de conexão com aqueles que são nossos antepassados e realmente detentores da linguagem, as pessoas têm perdido aquilo que são as habilidades e a conexão com as línguas nacionais, como o Umbundo, Kimbundo, Chokwe. A tecnologia implementada na área da saúde está também bem patente na Feira de Tecnologia. Essa pulseira coleta os sinais vitais e métricas ambientais e essas informações são enviadas em tempo real no dispositivo dos pais ou cuidadores. Assim eles conseguem monitorar em tempo real os seus bebês ou idosos. Nós trouxemos o nosso projeto de defesa de final de curso, que é um aplicativo de saúde mental que, com assistente virtual, nós utilizamos a inteligência artificial para simular aí um psicólogo virtual para poder dar auxílio aos usuários do nosso aplicativo. Nós trouxemos um projeto que está ligado à medicina, que é uma realidade virtual que ajuda os médicos e técnicos de enfermagem a terem contato com cirurgias, fazerem práticas de cirurgias e não só. A nossa API, o nosso projeto, também está ligado com a inteligência artificial, onde ele gera possíveis diagnósticos, gera receita e também gera os hospitais mais próximos de qualquer tipo de doença, de determinada doença. A apresentação do projeto faz parte de uma estratégia do ITEL para aproximar os seus alunos do setor produtivo, promover a inovação e reforçar a cultura de investigação aplicada. Nós trouxemos o sistema de gerenciamento de horários letivos, que foi baseado para monitoramento dos horários letivos nas escolas, instituições público-privadas no nosso país. E também trouxemos soluções para a área agrícola, no caso do combate às pragas que de facto afetam de forma agressiva a produção agrícola, os níveis de colheita e causam prejuízos significativos para os fazendeiros e os produtores agrícolas. Para melhorar a questão da produção agrícola no país, Cristóvão está a trabalhar num projeto de criação de drones para a área da agricultura. Temos uma visão daquilo que é as necessidades da produção agrícola no nosso país, que é a irrigação eficiente, o estudo de solo, o rastreio do solo, das condições climáticas, que obviamente envolvem um esforço da tecnologia. Mário Oliveira elogiou o nível técnico dos projetos dos estudantes. Este espaço é vosso. Cada projeto apresentado nesta feira é reflexo do vosso talento, da vossa capacidade criativa e da vossa determinação em construir uma Angola moderna e competitiva. A Fititel 2025 decorre até sábado, 6 de setembro, com entrada gratuita para estudantes e profissionais credenciados. Ministério do Interior lança programa de prevenção rodoviária para reduzir acidentes nas estradas de Angola. Em destaque. A situação de segurança rodoviária no país continua preocupante, apesar de se registrar uma redução no número de mortes por acidentes. Os dados da segunda sessão ordinária do Conselho Nacional de Viação e Ordenamento de Trânsito, orientada pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, dão conta de perto de 1.500 mortes, resultantes de mais de 6.000 acidentes de viação. De 1 de janeiro a 30 de junho deste ano, 1.482 pessoas morreram nas estradas do país em consequência de 6.055 acidentes de viação.
Os números que revelam preocupação saíram do relatório da segunda sessão ordinária do Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito, apresentado pelo Diretor Nacional de Trânsito e Segurança Rodoviária, Abel Batista. A reunião apreciou, dentre os vários documentos, a situação de segurança rodoviária do país durante o primeiro semestre de 2025, tendo chegado ao conhecimento da Polícia Nacional mais de 6.582 feridos, mais 31. A faixa etária mais afetada é aquela que ainda é produtiva, de 36 aos 45 anos de idade, maioritariamente de sexo masculino. O comissário, que falava aos jornalistas após a segunda reunião ordinária do CNVOT, salientou que Luanda continua a ser o epicentro dos acidentes, liderando com um total de 1.127. Relativamente às províncias, a Luanda, pela sua natureza de possuir o maior parque automóvel e congregar o maior número de habitantes, representou 1.127 acidentes, seguido a província da Huila com 565, a província do Ambo com 484, a província do Uís com 395, a província de Benguela com 351 e a província do Zaire com 350 acidentes. Portanto, aqui também registrar ou destacar as províncias com menos casos de acidente tiveram, que é o caso do Quando, o Mochico-Leste e a província do Cubango. O Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito tomou igualmente conhecimento sobre o ponto de situação do sistema de iluminação pública. Luanda tem uma particularidade em que os bairros, como por exemplo Zango, já estamos a falar numa outra província, já no Icolo-Ibengo, há zonas em que a ausência da sinalização pública quase que ocorre ao longo das zonas residenciais. E a ausência do pedonal também interfere naturalmente na segurança das pessoas. E é exatamente esses pontos que nós estamos a fazer referência, onde maioritariamente ocorrem os atropelamentos. O CNVOT, Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito, é o órgão de consulta do titular do Poder Executivo em matérias relativas à aviação e ordenamento do trânsito a nível nacional. O Ministério do Interior vai lançar ainda esse mês um programa sobre prevenção rodoviária com o objetivo de reduzir o número de sinistralidade que ocorre nas estradas do país. Segundo o Ministro do Interior, Manuel Homem, o programa, que será denominado Estradas Sem Mortes, vai incidir-se no reforço da sensibilização dos meios de transportes e melhorias das vias rodoviárias, bem como a sensibilização dos condutores. O limite das horas de trabalho e quilómetros percorridos pelos condutores de veículos de transportes de passageiros e mercadorias poderão vir a ser calculados através de um equipamento designado por tacógrafo. Em causa está os níveis elevados de acidentes provocados pelo cansaço, daí que o Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito, segundo o Ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, prevê introduzir o tacógrafo como medida de segurança rodoviária. Este elemento enquadra-se naquilo que são as medidas de segurança rodoviária para o nosso país, onde se incluíam também um outro equipamento para a medição de velocidade e restrições de velocidade. O tacógrafo, por sua vez, na prática, ele acompanha aquilo que são os tempos de duração de viagem e as velocidades que são, ou os quilómetros percorridos, para evitar o uso excessivo do tempo enquanto condução, a exploração também dos condutores por parte das suas entidades empregadoras, limitando o tempo de funcionamento dos veículos em estrada e assim reduzindo o risco de acidentes e sinistralidade. Portanto, basicamente, este equipamento terá que ser
montado nos meios de transporte, seja de passageiros, seja de mercadorias, para exatamente calcular e limitar aquilo que são os tempos de uso, os quilómetros percorridos e as horas de trabalho de cada um dos motoristas que tiver em atividades, obrigando que haja aqui também momentos de pausa para o seu descanso. Ricardo de Abreu esclareceu que a aquisição do equipamento será feita pelas empresas operadoras de transportes coletivos sob caráter obrigatório. O regulamento prevê que a responsabilidade de aquisição e implementação dos tacógrafos nos seus veículos passa a ser das empresas operadoras de transportes coletivos, mercadorias e passageiros. Portanto, passa a ser obrigação destas entidades de fazerem então a implementação e instalação destes equipamentos. E obviamente que os órgãos de fiscalização irão usar o seu papel de fiscalização para verificar se de facto estes veículos já instalaram ou não esses equipamentos. E por essa razão também temos no regulamento aquilo que são as ações sancionatórias pelo não cumprimento da norma e instalação dos referidos equipamentos nos veículos. O regulamento segue agora para apreciação e votação em sede de Conselho de Ministros para posterior publicação. A Agência Nacional dos Transportes Terrestres será o órgão fiscalizador para a implementação efetiva do regulamento. 5 acordos de parceria para a exploração dos blocos 31, 3/24 e 15 foram assinados hoje na Conferência Internacional sobre Petróleo e Gás, que durante 2 dias decorreu em Luanda. Os acordos visam a unificação de esforços para extinguir o declínio que tem vindo a ser registado na produção petrolífera nos últimos anos. A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANPG, rubricou um primeiro acordo com a Azul Energy, um instrumento jurídico que tem como objetivo estabelecer os termos e condições aplicáveis à produção incremental resultante dos poços de desenvolvimento adicional, bem como proceder à redefinição, redemarcação e unificação dos limites das áreas de desenvolvimento do Bloco 31. O segundo visa estabelecer os termos e condições que servirão de base ao contrato de serviços com risco para a exploração do Bloco 3/24 e foi assinado com a empresa Afrenta e a Sonangol. Ao passo que o terceiro acordo rubricado entre a ANPG e a multinacional ExxonMobil está relacionado ao Bloco 15 e tem como propósito promover o desenvolvimento de recursos adicionais destinados à produção em alinhamento com a orientação estratégica do governo angolano, que passa por acelerar o aumento da produção petrolífera nacional. O nosso foco tem estado em implementar as reformas que foram aprovadas pelo governo desde nos últimos anos, desde 2017, 2018, para incrementar a competitividade do nosso setor, aumentar a sua atratividade para que seja o local de escolha dos investidores. Nós conseguimos negociar termos melhores para assegurar uma produção contínua neste bloco que começou a produzir em 2012. Desta forma, asseguramos que o país e o grupo empreiteiro continuem a investir no crescimento da produção, que, como nós sabemos, em maioria dos blocos de Angola temos visto algum declínio. E em jeito de balanço, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, considera que a 6ª edição da Conferência Internacional Angola Oil and Gas correspondeu às expectativas. Temos ainda alguns projetos interessantes para apresentar ao povo angolano este ano e nos próximos anos. Portanto, queríamos apenas dizer que o espaço começa a ser pequeno para a dimensão que a conferência já ganha, né? E esse é, se calhar, um aspecto que precisamos de ver com bastante atenção. Aberta nesta quinta-feira pelo Presidente da República, João Lourenço, a conferência de caráter internacional decorreu sob o lema Angola, 50 anos, o petróleo e gás como fator de desenvolvimento. O ministro Diamantino Azevedo revela que o setor tem vindo a registrar
um crescimento significativo. Temos que olhar para o nosso espaço nessa transição energética, mas que a nossa responsabilidade aumenta também perante o país, perante o povo angolano. Daí que nós queremos continuar a explorar este recurso importante, a transformá-lo, a usá-lo para toda a economia, como seja para a produção de fertilizantes, como seja de fornecermos o gás para a construção de siderurgias, para a petroquímica, e essa é a responsabilidade que nos cabe agora, ou seja, não continuar só a ser praticamente exportador de matéria-prima bruta, mas olhamos com mais atenção para a sua transformação no país e assim podermos tirar melhor proveito desses recursos. O evento reuniu durante 2 dias líderes governamentais, investidores, operadores e especialistas que debateram sobre o futuro energético de Angola e consolidar o país como referência continental em petróleo e gás. Participantes da 6ª edição da Conferência Angola Oil and Gas valorizam os debates realizados ao longo dos 2 dias de evento e perspectivam melhorias para o setor. A discussão sobre parcerias estratégicas como caminho para libertar o potencial das águas profundas de Angola dominou os debates do último dia da conferência. Para o presidente da ESIPA, a Associação das Empresas Prestadoras de Serviços da Indústria Petrolífera em Angola, não há outra maneira de desenvolver o setor senão o fortalecimento de parcerias com os mais experientes. O nosso capital humano mais qualificado, por um lado, torna as nossas empresas mais robustas, como eu disse, quer tecnologicamente como financeiramente, e, consequentemente, criamos aqui uma plataforma de melhor e maior desenvolvimento do conteúdo local nas vertentes todas, do capital humano, tecnologia, e podermos, com esse conhecimento, contribuirmos para a diversificação económica da nossa economia, do nosso país. A conferência reservou um espaço para a exposição de produtos e serviços. É aí onde encontramos esta empresa que tem vindo a apostar na eletromobilidade. Temos um projeto com o objetivo de certa forma, reduzir os custos do cidadão, tendo em conta que o combustível cada vez mais está a subir. O Estado está a chegar a um ponto que fica difícil subvencionar os combustíveis, e então nós estamos de iniciativa privada a trazer carregadores para, de certa forma, o cidadão no dia comum não ter um custo elevado do transporte, né? Para ficar uma situação sustentável. Então começamos por 50 carregadores, temos cá em Luanda. A nossa intenção era instalar os 50 até o dia 11 de novembro, alusivo à nossa independência. O seguro é cada vez mais condição sine qua non para as empresas exploradoras de petróleo, tendo em vista a segurança dos trabalhadores, mas também o declínio da produção internacional. Para além do capital intensivo que é necessário na indústria, é preciso garantir que os seguros salvaguardam o património e, obviamente, as pessoas. E, essencialmente, não pode haver investimentos sem a salvaguarda, é o nosso posicionamento. Adicionalmente, nós também estamos aqui a apresentar soluções às empresas. Como sabem, atualmente há o declínio da produção e, com isto, há o desafio de investir e aplicar metodologias e tecnologias para continuar a manter o objetivo do 1 milhão de barris de petróleo. O PCA da seguradora faz balanço satisfatório da participação da sua instituição na exposição. Estamos satisfeitos, nós somos membros do Pacto Global, somos membros e certificados para a NPG e da ICIPA, e estamos numa standard coletiva porque entendemos que as parcerias acabam por ser uma mais-valia, e estamos nesse modelo. Participantes à 6ª edição da Conferência Internacional Angola Oil and Gas fazem balanço positivo do evento. Veja no próximo bloco todas as emoções do desporto e outros assuntos que marcam a atualidade. O Girassol Jornal volta em instantes. Seja bem-vindo de volta. Os bispos da Igreja Metodista Unida defendem a massificação do conhecimento como chave para a paz e segurança no continente africano, pois entendem ser
Esses os pressupostos para o desenvolvimento do continente. O presidente João Lourenço, enquanto líder da União Africana, à saída da audiência, o bispo Mande Muyombo sublinhou que o diálogo foi proveitoso, sobretudo pelo facto do presidente João Lourenço ter frisado a importância de se trabalhar no conhecimento com vista a garantir a paz e, consequentemente, o desenvolvimento de África. Que já não podemos continuar com a narrativa de que a África tem um potencial, portanto, de riqueza, mas sim devemos falar de uma África efetivamente rica, e para tal precisamos de trabalhar na mentalidade das pessoas para que possamos inculcar a paz e a segurança, portanto, na mente das pessoas, e ali sim poderemos falar em desenvolvimento. Por sua vez, o pastor Gaspar Domingos referiu que a Igreja continua preocupada com os conflitos armados que ainda existem em algumas regiões do continente africano. Há toda uma necessidade de olharmos das igrejas investirem mais na educação, na formação do nosso povo, de tal forma que mudemos o paradigma daquilo que hoje vemos a África como um continente triste, um continente pobre, mas que na verdade detém muita riqueza. Precisamos mudar, porque fez-nos saber de que os países asiáticos um dia também experimentaram situações menos boas, mas a educação que aconteceu nesses países, hoje temos uma Ásia com um olhar totalmente diferente. O grupo dos 16 líderes do Colégio de Bispos Metodistas Africanos foi encabeçado pelo líder congolês democrático de nacionalidade, Mande Muyombo, recebidos no Palácio Presidencial em Luanda pelo chefe de Estado João Lourenço, onde falaram igualmente sobre o funcionamento da congregação. Angola registrou uma significativa redução de casos de excesso de prisão preventiva entre dezembro de 2024 e julho de 2025. Segundo os dados apresentados esta quinta-feira durante a 22ª reunião da Comissão ad hoc para análise de excesso de prisão preventiva, foi possível colocar em liberdade 2.491 arguidos. De acordo com a juíza Josina Falcão, representante do Conselho Superior da Magistratura Judicial, no referido período existiam 2.826 arguidos em excesso de prisão preventiva a nível nacional. Dos 2.491 arguidos postos em liberdade, 1.528 estão na fase judicial e 963 na fase de instrução preparatória. No mesmo período, 147 arguidos foram condenados. O relatório acrescenta igualmente que de julho a agosto de 2025 estavam identificados 188 arguidos em excesso de prisão preventiva, número que, após a intervenção da Comissão, foi reduzido para 155 arguidos. Nesse intervalo, 10 arguidos foram postos em liberdade, 20 condenados, enquanto os restantes aguardam julgamento e decisões sobre habeas corpus interpostos. Por seu turno, o subcomissário prisional Emílio Tomás Mendes informou que os serviços prisionais controlam atualmente cerca de 28.099 reclusos em todo o país. Desses, 14.639 encontram-se em prisão preventiva, 29 sob medidas de segurança e 13.431 já condenados. A reunião foi presidida pelo venerando juiz conselheiro Daniel Modesto Geraldes, presidente da Câmara Criminal do Tribunal Supremo, e contou com a participação de representantes da Procuradoria-Geral da República, do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, da Provedoria de Justiça, do Ministério do Interior, bem como de juízes desembargadores presidentes dos tribunais da relação e juízes presidentes das comarcas em formato presencial e remoto. Acidente em Lisboa. Causas do descarrilamento do elétrico que atrai turistas de várias partes do mundo seguem em investigação. Em destaque.
E olhamos a seguir para a página desportiva. Angola está fora do Mundial 2026 após perder nesta quinta-feira diante da Líbia por 1-0 no estádio 11 de novembro. O encontro foi referente à 7ª jornada do Grupo D. E é sobre este assunto que falamos com Aniceto Moquinto, que está aqui para analisar esta partida de Angola. Aniceto, o que dizer desta derrota ante a Líbia? Boa noite, Manuela. Boa noite a si, telespectador. De facto, é uma derrota que vem deitar por terra aquilo que eram as nossas aspirações, que passavam em sonhar com a qualificação para o próximo Mundial. É verdade que as nossas possibilidades eram remotas até a entrada deste jogo. Não dependíamos de nós, mas era possível nós chegarmos ao Mundial caso vencêssemos os 4 jogos em falta e ali esperar por algum deslize dos nossos adversários, que a esta altura lideram o nosso grupo, nomeadamente Cabo Verde e também Camarões. Mas, infelizmente, acabamos mais uma vez claudicando em casa, num jogo onde tínhamos tudo para poder somar 3 pontos e preparar o jogo da próxima semana. Infelizmente, voltamos a pecar no nosso processo defensivo, faltou alguma solidez defensiva, apesar da Angola ter jogado com muita posse de bola, tendo deixado inclusive a falsa ideia de que estávamos a dominar o jogo, mas era uma posse consentida pelos próprios líbios, porque até nós tínhamos dificuldades de chegar à baliza adversária com alguma qualidade, fruto da pressão alta que é exercida aos nossos jogadores quando esses tivessem a bola, o que fazia com que não tivessem tempo de pensar e fazer passes com alguma qualidade. Diante deste cenário, Aniceto, se pode dizer que chegou o fim da era de Pedro Gonçalves? Bem, tem-se dito que os treinadores vivem de resultados e, até onde eu sei, no balanço do CHAN, o próprio selecionador chegou a dizer que tinha contrato até o final do Mundial, o que significa que o seu contrato está intrinsecamente ligado à qualificação para o Mundial. Contas feitas, estamos a esta altura, hipótese matemática já não temos, restam 3 partidas, uma que vamos efetuar agora em Luanda, depois vamos ter duas saídas. Mesmo que a Seleção Nacional vença os 3 jogos, só podemos chegar aos 16 pontos. 16 pontos esses que já tem a seleção cabo-verdiana, que hoje também foi vencer a República das Maurícias, chegando aos 16 pontos. E nós, se terminarmos no final da competição, terminamos com os mesmos 16 pontos que a seleção cabo-verdiana, em caso dela perder todos os jogos, ainda assim, no confronto direto, Cabo Verde passa por conta do empate que fizemos com eles, em casa deles, e eles terem vindo a Luanda vencer o jogo. Logo, em definitivo, estamos arredados deste Mundial e agora vamos esperar que a Federação... É o fim de um sonho. Exatamente, é o fim de um sonho. Vamos esperar que a Federação, a esta altura, tenha coragem de fazer com que o selecionador termine os jogos, faltam 3 jogos, e a esta altura não seria bom criar uma ruptura no vínculo entre o selecionador e a Federação, porque isso acarretaria alguns custos de indemnização. Aqui penso que a Federação deve ser mais inteligente, permitir que o selecionador termine os 3 jogos que lhe restam e depois sentarem à mesma mesa, então desfazer o contrato que existe, caso esta federação entenda que Pedro Gonçalves já não poderá servir a Seleção Nacional nos próximos tempos. Mas, Aniceto, olhando para a trajetória de Angola para conseguir uma vaga de apuramento a este Mundial, pensa que a seleção angolana devia ter feito muito mais? Podia ter feito mais. Penso que nós começamos a pecar logo na forma como preparamos esse Mundial. Pude sentir que, a nível da organização, mesmo a nível daqueles contactos que o próprio selecionador ia fazendo no exterior em busca de jogadores que trouxessem mais valia para a Seleção Nacional, isto com esta nova gestão da Federação quebrou um pouco. Eu não sei se é por limitações financeiras e penso que, a nível do próprio campo, faltou alguma ousadia do próprio selecionador. Ora, vejamos, no jogo de hoje, por exemplo, a seleção está a perder. Qual a razão que o selecionador tem, que o técnico tem, de tirar
colocar jogadores no campo com capacidade, jogadores com qualidade ofensiva, para colocar jogadores com qualidade defensiva. Colocar o Nuno Fortuna e o Ossi, quando naquela altura nós estávamos a precisar de jogadores que dessem maior consistência ao nosso ataque. Isto, de alguma forma, demonstra claramente o quanto o selecionador também, às vezes, perde-se nas suas escolhas ou ao fazer as substituições. Olha, vejamos, ele tira um jogador, no caso, por exemplo, o Clinton Mata, não é? Retira um jogador que estava a fazer central, muitas vezes cai um pouquinho para o lado direito, e coloca Ossi, quando inclusive tem um jogador no banco. Com rotina, estamos a falar de Afonso, que para além de ter terminado bem a época no Petro Luanda, terminou recentemente o Chan. Tem rotinas diferentes do Clinton Mata, que é verdade que o campeonato francês também já tem dado alguns passos, mas ainda assim, eu penso que essa substituição teria sido feita com Edi Afonso, por conta mesmo dessas rotinas que eu já fiz referência. Aqui, o treinador demonstrou, de alguma forma, faltar-lhe um plano A, B, C, para os jogos, porque os jogos devem ser construídos mediante o momento, mediante o contexto. Nós, no nosso scouting, vamos observar uma coisa, mas o próprio jogo em si vai nos oferecer outras situações que é preciso o treinador ter algumas artimanhas em articular para contrariar. Pecamos na defesa, não é culpa só do jogador, é culpa do próprio processo defensivo. Quem montou o processo defensivo foi o selecionador, logo tem que se responsabilizar. O meio-campo não produziu futebol suficiente para alimentar o ataque. É verdade, tínhamos ali o Depu meio perdido no ataque, mas faltou alguém colocar a bola no lugar certo para ele finalizar com qualidade. Isso não funcionou. Não funcionou porque a equipa montada, as dinâmicas implementadas a nível do meio-campo não permitiram com que este meio-campo alimentasse com qualidade o ataque. Os flancos, tanto de um lado como do outro, foram os flancos meio desastrosos. Milson remar contra a maré de um lado, mas insuficiente. Depois entrou também Zito, que, aliás, com a saída de Zito Luvumba, aliás, também tentou, mas ainda assim pouco para aquilo que eram as encomendas deste jogo. Em suma, vamos agora... E por esta altura, Aniceto, qual deve ser o perfil do próximo treinador de Angola visando o CAN de Marrocos, que começa em dezembro deste ano a janeiro do próximo ano? É preciso se ter coragem e buscar um selecionador, particularmente conhecedor do futebol africano. Isso será importante e nós temos muitos bons treinadores a nível do continente ou treinadores da Europa ou americanos, que, aliás, principalmente da América, da Europa, que tenham trabalhado já no continente africano durante muito tempo. Esses têm essa experiência e penso que podem vir ajudar a nossa seleção nacional, quiçá trazer um treinador nacional também com experiência. É preciso nós agora trabalharmos num novo projeto, reestruturar, porque até estamos a falar de um projeto que esta nova direção da Federação tentou dar continuidade, não deu certo, agora temos que reiniciar os processos. Os jogadores estão lá, independentemente de não terem conseguido o apuramento, mas não perderam a qualidade, penso que continuam a jogar. O jogador é aquele que quer ganhar todos os jogos, não foi possível agora. É preciso agora começar a ver já quem é o selecionador que vem pegar os palancas negras. Precisamos não voltar a trazer treinadores que venham ganhar experiência a nível da seleção. A seleção não é para ganhar experiência, é para trazer treinadores já firmados, com alguma capacidade de se impor a nível do próprio contexto africano, quiçá a nível do próprio contexto mundial. Muito bem. Aniceto, muito obrigada por este resumo, esta resenha do desempenho de Angola. Obrigado. Para esse apuramento que infelizmente não foi desta vez. É verdade. Boa noite e boa continuação. Obrigado, Manuela. Assim também. E seguimos a informar ainda sobre o desporto. A Seleção Nacional Júnior Feminina de Handball partiu na tarde desta quinta-feira para Argélia, palco do africano da categoria, que arranca no próximo dia 6 do mês em curso. As mini-pérolas deixaram o país na tarde desta quinta-feira, rumo à cidade de Oran, onde vão lutar pela conquista do terceiro título consecutivo em juniores. As bicampeãs fizeram todo o processo de preparação em Angola, situação lamentada pelo técnico da Seleção Nacional, José Terça Chuma, por um lado. Por outro lado, Chuma sublinhou que levam na bagagem
a missão única de trazer ao país o terceiro troféu consecutivo. Temos a plena consciência que vai ser muito difícil mesmo, se calhar o mais difícil das duas últimas conquistadas. Isto porque esta nova nossa equipa de júnior é a anterior seleção de cadete. E Angola, em cadete, na edição anterior, ficou em quarto. Outro, sim, a esta altura devíamos estar, como tem sido habitual, num estágio da Hungria ou num outro país como Macedónia, como aconteceu no Mundial, mas por indisponibilidade financeira por parte da Federação Angolana de Handball, que também não tem culpa disso, porque é a conjuntura do país, conseguimos fazer apenas cerca de 19 dias de treino e, no entanto, quase que sem jogos para fazer, porque as equipas todas estão a reiniciar a época desportiva. Não conseguimos ter, mas ainda assim, e porque temos responsabilidades acrescidas e porque nós, Angola, granjeamos um prestígio a nível da África do mundo, vamos com o mesmo objetivo de tudo fazer para conseguirmos então alcançar o terceiro título consecutivo. A capitã do conjunto jovem nacional, Balbina Nunda, frisou que as jogadoras que compõem a seleção nacional, comandada por José Terça Chuma, estão motivadas para vencerem a prova. Estamos motivadas, sim, porque nós sabemos que é um desafio muito grande, porque temos que trazer novamente a taça aqui em Angola, então vamos dar o nosso máximo para que isso se torne possível. A vogal de direção da Federação Angolana de Handball, Nair Almeida, garantiu que, em termos logísticos, tudo está devidamente preparado para uma participação condigna da Angola. Está tudo acautelado. Aqui internamente tivemos a preparação que foi possível. Treinaram muito bem. É um grupo que está bastante motivado. Temos atletas novas, atletas que vieram da seleção de cadetes, mas sentimos que elas estão com muita força. Sentimos ontem, quando tivemos a cerimônia do Outoga da Bandeira, que elas estão muito motivadas. Foi a mensagem que eles passaram aos nossos superiores e acredito que vamos fazer um bom campeonato africano. Angola está no grupo B da 32ª edição com as seleções da Guiné, sua primeira adversária, Argélia, país anfitrião, Mali e Quênia. A prova, que vai decorrer na cidade de Oran, Argélia, começa exatamente no próximo dia 6 e termina no próximo dia 12 do mês em curso. E a província do Mochico vai completar 108 anos. Neste momento decorre um ato para marcar as festividades do aniversário da província. E é para o Luena que vamos ao encontro do Abel Canganjo. Abel, boa noite. Boa noite. Nesse exato momento estamos no Monumento da Paz, onde está a decorrer o início das festividades da província do Mochico. A província do Mochico vai completar 108 anos desde a sua existência. Está conosco a vice-governadora para a área social, que vai nos falar sobre o que está a decorrer neste exato momento. Vice-governadora, o Mochico completa 108 anos. Quais são as atividades que vão decorrer daqui em diante e o que é que o Mochico vai apresentar nesta festa que é de todos os mochicanos? De facto, o Mochico comemora 108 anos no dia 15 de setembro, data que marca a sua elevação à categoria de distrito no ano de 1917. E para este ano temos um leque de atividades culturais, desportivas, académicas, e todas vão decorrer desde hoje até o dia 30 de setembro. Queremos destacar a realização do segundo Fórum do Turismo, que vai congregar participantes da região Centro, Sul e Leste de Angola, a realização do grande show musical com artistas
locais e artistas nacionais. Queremos também destacar a realização de uma gala de homenagens às entidades que se destacaram no processo de desenvolvimento da província do Mochico, aquelas que deram o seu melhor ao longo destes 50 anos de independência nacional, e também teremos o Prémio de Jornalismo, que será de facto o culminar de todo este processo festivo que inicia hoje. Muito obrigado, Sr. Obrigado. Pronto, essas foram as breves descrições que vão daquilo que vai acontecer na província do Mochico, e com mais detalhes nós vamos passar toda a informação, todo o detalhe que for decorrendo nesta data de festividade da província do Mochico. Estas informações a partir do Mochico, que completa 108 anos de existência. E daqui a pouco, o novo surto de ébola na RDC e outros assuntos que marcam a atualidade internacional. Mais um intervalo. Volte connosco. Estamos de volta e voltamos a olhar também para a Conferência de Óleo e Gás que acontece em Luanda, onde o Banco Sol, que levou 2 produtos para a feira, considera que a amostra permitiu a fidelização dos antigos clientes e a captação de novos parceiros. Para mais dados, vamos seguir em direto para no centro de atividade, onde está o Alberto Capitão com todas as informações. Capitão, boa noite. Bem-vindo. Boa noite, Manuela Costa. Boa noite aos nossos telespectadores. De facto, caiu o pano sobre a edição 2025 da Conferência Internacional sobre Petróleo e Gás, que uma vez mais Luanda acolheu. Um evento que juntou vários painelistas, abordou várias temáticas, desde logo a questão que tem a ver com o conteúdo local e ainda com as parcerias estratégicas no âmbito daquilo que tem a ver com o desenvolvimento do setor petrolífero em Angola. Mas também deu espaço para a exposição de vários produtos e serviços de empresas diversas, não só do setor petrolífero, mas também do setor bancário. E um dos bancos presentes aqui é o Sol, que uma vez mais conseguiu passar a mensagem da sua dinamização no domínio da modernização e também para a angariação de novos clientes. Vou à conversa, Manuela Costa, com Ivandro Bastos, é o chefe do departamento de Oil e Mining do Banco Sol. Ivandro, já podemos falar em balanço positivo por parte do Banco Sol nesta interação com o público aqui? Boa noite, TV Girassol. Sim, já podemos falar, porque é hoje o segundo dia e último. Temos aqui a percorrer pelas stands dos nossos clientes e potenciais empresas para captação. Então o balanço é positivo, porque tivemos aqui boas interações, temos bom feedback, pese embora o dia foi bastante cansativo, começou muito cedo e provavelmente vai mais até o final do dia. Então, resumidamente, o balanço é extremamente positivo. E culminou mesmo com a visita do Ministro dos Recursos Minerais e Petróleo e Gás ao vosso stand. Perfeito, foi um momento bom. Acabamos passando ao Ministro aqui alguns destaques do que o Banco Sol tem feito a nível do setor. O nosso setor abrange desde o setor petrolífero até o setor mineiro, então fizemos referência ao Ministro, o desafio e o nosso compromisso em continuar a potencializar o conteúdo local. No período da tarde, disse-nos que na prática não foram assinados ainda aqui novos contratos, mas há expectativa de que daqui saiam reuniões que poderão depois resultar em bons contratos. Exato. Este momento permitiu-nos acertar algumas reuniões até que já estão agendadas, já definimos datas. Outras reuniões não estão por agendar, mas como fiz referência na primeira questão que me colocou, o dia hoje baseou-se, fizemos aqui um roadshow pelos stands, então foi um feedback bastante positivo. Apesar de que alguns clientes já são nossos parceiros, então com nossos parceiros fomos alicerçar a relação, com aqueles que são potenciais clientes, fomos promover o nosso negócio e que tivemos feedback bastante positivo. Ivandro, em 30 segundos vamos só resumir o que é que de novidade vocês trouxeram para esta edição da conferência. Com o tempo curto que me deu, eu vou promover aqui 2 produtos. Quilap e o Arcada Mais. Quilap, produto que afeta
O Upstream, um produto que visa apoiar as empresas prestadoras de serviço do conteúdo local. Arrecada Mais, um produto de apoio ao Downstream, ou seja, as empresas revendedoras de combustível. Então, nós usamos como lema que nós afetamos da sonda até a bomba. Então, esses são os produtos que eu trago aqui em destaque pelo tempo que me deu. Muito bem, muito obrigado. A conversa com o Ivandro Bastos. Sublinho, é o chefe do Departamento de Oil and Mining do Banco Sol. Banco Sol que uma vez mais fez-se presente nesta Conferência Internacional sobre Petróleo e Gás que Luanda acolheu. Faz assim um balanço satisfatório da sua participação neste evento. Manuela Costa, nós garantidamente teremos outros desenvolvimentos. O paciente inicial, como uma mulher grávida internada no final de agosto, com sintomas de sangramento, tendo ido a óbito uma semana depois. Veja o resumo da página internacional. O Instituto Nacional de Saúde Pública declarou o estado de emergência grave esta semana após o aumento do número de potenciais casos. As autoridades provinciais de Kasai contabilizaram inicialmente 8 mortes, mas o número aumentou rapidamente à medida que os sintomas típicos do ébola, febre alta, vômitos e vários sangramentos se espalharam entre outras pessoas expostas durante o tratamento ou enterro. Esta é a 16ª vez que o Congo enfrenta o ébola desde o primeiro surto documentado em 1976. O Ministério da Saúde do Congo diz que o surto atual foi identificado depois do vírus ter sido detectado em uma mulher de 34 anos internada com sintomas da doença no mês de agosto. O presidente russo Vladimir Putin conversou com Denis Sassou Nguesso, presidente da República do Congo, à margem das comemorações dos 80 anos da Segunda Guerra Mundial em Beijing. A reunião aconteceu após um grande desfile militar no coração da capital da China e fez parte de uma ampla ação diplomática de Putin durante as comemorações. Nós nos reunimos regularmente. Nosso trabalho com o Congo é uma das prioridades da nossa política externa em África. O Congo é nosso parceiro confiável e comprovado, disse Putin durante as negociações. O encontro destaca o aprofundamento dos laços entre os dois países. Na Nigéria, cerca de 60 pessoas morreram e muitas outras estão desaparecidas em consequência de um acidente de barco no estado do Níger, centro-norte da Nigéria. O desastre ocorreu quando o barco de madeira, que levava mais de 1000 passageiros, bateu em um tronco de árvore submerso e virou. A maioria das vítimas eram mulheres e crianças. Dos sobreviventes, cerca de 10 estão em estado crítico. As equipas de emergência e os mergulhadores continuam as buscas por aqueles que ainda estão desaparecidos. As autoridades disseram que o barco estava perigosamente sobrecarregado, um fator comum em acidente de barco na Nigéria. Outras causas frequentes incluem manutenção precária, falta de supervisão de segurança e condições climáticas imprevisíveis. O incidente destaca a necessidade urgente de melhor regulamentação e fiscalização da segurança nas hidrovias interiores da Nigéria. O líder da Ucrânia afirmou esta quinta-feira que Donald Trump está muito descontente com as compras de petróleo russo por parte de países da União Europeia, referindo-se à Eslováquia e à Hungria. Vladimir Zelensky fez essa afirmação na conferência de imprensa conjunta com o presidente francês Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu. Macron confirmou também que Trump e o governo norte-americano ficaram incomodados com as escolhas feitas por dois países membros da União Europeia que continuam a comprar petróleo russo. O líder francês saudou a posição de Washington, afirmando que o alinhamento dos Estados Unidos-Europa será ainda mais eficaz para pôr fim a estas práticas, numa referência a Bratislava e a Budapeste. O elevador da Glória que liga os restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira num acidente que provocou pelo menos 15 mortos. As causas ainda estão em investigação. O caso abalou o mundo, pois entre as vítimas mortais constam 10 nacionalidades. O acidente provocou também 23 feridos, onde pelo menos 7 foram reencaminhados para o Hospital de São José. O elétrico descarrilou enquanto descia uma ladeira em direção à Praça dos Restauradores, bateu contra um edifício e tombou.
O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa pediu rapidez para se apurar as causas do acidente mortal. O governo diz que as averiguações serão feitas no devido tempo. O governo português já decretou luto nacional. Na rede social X e em português, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e é muito frequentado pelos turistas que visitam a cidade. A linha opera desde 1885 e conecta a Praça dos Restauradores ao bairro Alto. Ambas as regiões são muito frequentadas por turistas e ficam no coração da capital portuguesa. A polícia portuguesa já divulgou nesta quinta-feira a nacionalidade de 15 das 16 vítimas. Entre elas há 4 portugueses, 2 alemães, 2 espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um canadense, um italiano, um francês, um suíço, um marroquino. As causas do acidente ainda estão em investigação pelas autoridades portuguesas e outros caminhos de ferros de Lisboa passam por inspeções preventivas por conta do acidente no elevador da Glória. Segundo a imprensa portuguesa, o acidente pode ter sido causado pelo rompimento de um cabo que liga os 2 bondes da linha. A Polícia Judiciária e o Ministério Público estão a investigar o caso. A Carris, empresa responsável pelo eletro, informou que todas as manutenções estavam em dia e abriu inquérito interno para apurar o ocorrido. O estilista de moda italiano Giorgio Armani morreu nesta quinta-feira aos 91 anos. O anúncio da morte foi feito pelo grupo Armani através de um comunicado. O estilista era sinónimo do estilo moderno italiano e da elegância. Armani combinava o talento do designer com a habilidade de empresário e conduziu uma empresa que faturava cerca de 2,3 bilhões de euros por ano. Construtor de um império da indústria de luxo, Il Re Giorgio, o Rei Giorgio, um criador visionário, destacava-se em alta costura, prêt-à-porter, acessórios, perfumes, joias, além da arquitetura de interiores e hotéis de luxo em cidades como Milão, Paris, Nova Iorque, Tóquio, Seul e Xangai. O velório do estilista acontece neste sábado e vai seguir-se até domingo em Milão. Atendendo a pedidos da Armani, o funeral vai acontecer de forma privativa. Em junho, o estilista não participou de 2 desfiles na Semana da Moda de Milão, com as suas coleções masculinas de primavera-verão 2026. Segundo o comunicado da empresa, na ocasião, Armani estava a convalescer em casa, mas não deu detalhes sobre o seu estado de saúde. Apesar da ausência, Armani acompanhou de perto todas as etapas dos desfiles. Segundo informações da marca, foi a primeira vez que Giorgio Armani perdeu um dos seus desfiles. Em julho deste ano, ao completar 91 anos, publicou uma mensagem afirmando que estaria de volta na Semana da Moda de Milão em setembro. O ícone da moda. O Girassol Jornal termina aqui. Na sequência, você fica com o restante da nossa programação. Teríamos o especial entrevista com mais uma candidata à bastonária da Ordem dos Médicos de Angola, mas por questões alheias à nossa vontade, não será possível trazer hoje a doutora Jovita André. Entretanto, vamos remarcar e anunciar oportunamente. Boa noite. Fique em paz.